Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Todos encontraram? Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus, na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em vosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Amém? Todos leram? Pode projetar para mim, por favor, ou não? Troca o computador, deixa o anterior, isso. Vocês são uma bênção. Verdade. Verdade. Glória a Deus. Em Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo de grandes problemas que aquela igreja tinha. Mas o apóstolo Paulo, ele mira aquela recomendação dele num homem chamado Epáfras. Vocês têm que aprender comigo. Essa semana vocês lançaram uma série de Desconhecidos. Falaram da mulher samaritana, todo mundo já ouviu falar. A mulher do fluxo de sangue também já ouviu falar. Falaram do jovem, todo mundo já ouviu falar. Era desconhecido mesmo, tinha que ser gente desconhecida. Epáfras era um desconhecido. Eu vou dar sequência que vocês falaram. Epáfras era muito desconhecido. E ele fazia parte de uma igreja em Colossos. Colosso era mais desconhecido ainda. Colosso era uma das 3 cidades que estava a 160 quilômetros de Éfeso, certo? Tinha Laodiceia, que era mais conhecida, e tinha Hierápolis, também que Paulo menciona. Colosso ele fazia parte de uma rota comercial importante, no início, bem antes. Depois, com o tempo, aquela rota comercial foi deixada de lado e Colosso se tornou, se fosse hoje, nada mais nada menos do que uma pequena vila, talvez aí igual à cidade que o presidente nasceu, uma cidade de 5 mil habitantes, está lá até hoje, não cresceu, certo? Mas aquela igreja pequena, num local pequeno, tá certo? Que não foi fundada por Paulo, que Paulo não visitou, teve a honra de receber uma carta do apóstolo Paulo, se tornou uma das 7 cartas escritas por Paulo às igrejas, uma carta, e Paulo, na carta de Paulo aos Colossos, e é uma carta que eu leio há bastante tempo, e quando eu mais leio, mais eu percebo que eu não tenho lido. Ele então elogia a fé daqueles irmãos, mesmo nunca tendo estado naquela igreja. Ele nunca foi naquela igreja. Uma cidade desconhecida, de um povo desconhecido, de um local desconhecido. Recebe uma carta do apóstolo Paulo, um dos homens mais proeminentes no Evangelho, e recebe uma carta inspirada do apóstolo Paulo, que serve para todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os tempos. E quando nós examinamos as cartas de Paulo, especificamente, teve algumas que ele escreveu quando estava preso, quais foram Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemão e 2 Timóteo. Essas cartas foram escritas quando Paulo estava preso lá em Roma. E
A gente fica então pensando, como é que essa igreja foi fundada? Já que Paulo não fundou, Pedro não fundou. Teve uma época que Paulo ficou, quero que vocês prestem bem atenção nisso. Teve uma época que Paulo ficou ministrando em Éfeso. Éfeso já era uma grande cidade naquela época. E pessoas que estavam em Éfeso, quem era? Epáfras e Filemon, ouviram Paulo ministrar em Éfeso, receberam o evangelho de Jesus, e Epáfras foi então o fundador daquela igreja. E Epáfras também, além de fundar aquela igreja, ele ainda ministrou em Hierápolis e em Laodiceia, conforme o apóstolo Paulo nos afirma. Um grupo de cristãos dessa igreja aqui, em Colossos, se reunia na casa de Filemon. Filemon, ontem tinha até o Filemon, a equipe Filemon, né? Essa igreja de Colossos, venceu ou não? Venceu ou perdeu? Misericórdia. Ninguém sabe? Tá certo. Então, as pessoas se reuniam os crentes de Colossos se reuniam na casa de Filemon. Era um pequeno grupo, tá certo? E Epáfras, então, e no livro você vai encontrar mais dois personagens. Quais são? Áfia e Arquipo. Áfia era a esposa de Filemon, e Arquipo, o filho dele. Então, quem pastoreava aquela igreja em Colossos? Arquipo, né? E tem até uma palavra que Paulo fala para Arquipo: Arquipo, cumpre o ministério que você tem recebido do Senhor. Mas Arquipo também foi instruído por Epáfras. E Epáfras, teve uma época que Paulo estava preso em Roma, e Paulo se encontrou com Onésimo. Daí que vem a carta de Filemon. Vocês falaram disso ontem, tá certo? E nessa época que Paulo estava preso em Roma, Epáfras, que era um dos fundadores da igreja de Filemon, de Colossos, foi estar com Paulo. Daí foi que veio a carta aos Colossenses. No que ele foi estar com Paulo, ele foi dizer: olha, nós temos alguns problemas lá na igreja, e eu vim pessoalmente dessa parte daqui da região para estar com você em Roma. Mas Paulo disse: mas eu sou prisioneiro em Roma. Epáfras então disse: então eu vou me fazer prisioneiro junto com você, para que eu possa aprender o que você tem para instruir para aquela igreja. Qual era o problema da igreja em si? Naquela época estava surgindo um conceito chamado gnosticismo. Depois se tornou famosa mais ainda. De maneira bem simples, os gnósticos, eles entendiam que por meros esforços humanos o homem poderia se regenerar. É muito parecido com o coach de hoje. Um coach mal aplicado. Com meros esforços humanos o homem poderia se regenerar cada vez melhor, com várias doutrinas, vários saberes, e aquilo anulava completamente a presença de Jesus na igreja. Daí Jesus, para eles, era apenas uma pessoa iluminada que tinha vindo ao mundo como muitos outros iluminados, e não mais nada, não mais que isso. E Filemon e Epáfras foi então com Paulo lá em Roma falar desses problemas. E enquanto ele esteve em Roma, Onésimo e Tíquito foram as pessoas que Paulo escreveu as cartas. Eles voltaram para Éfeso e voltaram para Colosso, trazendo a carta de Éfeso e a carta aos Colossenses. E Epáfras ficou lá com ele, resolvendo mais coisas, preso lá em Roma. Por isso que Paulo fala que ele era seu companheiro de prisão. Então aqui já tem uma grande lição. Oi, não fecha não, misericórdia. Muitas vezes, presta atenção,
nós queremos aprender algo com alguém. Nós sabemos que aquela pessoa tem uma unção de Deus para nos entregar. Só que nós não queremos levar a mesma vida que ele leva, passar pelos mesmos sofrimentos que ele passa, dormir aonde ele dorme. Eu estava conversando com um homem ontem, e eu gosto muito de conversar com as pessoas. Ele me falando o quão difícil é para ele seguir o Evangelho, porque todo lugar que ele se encontra, ele acaba encontrando homens corruptos. E aquilo é muito ruim para ele. Ele falou, mas você é o pastor daquela igreja? Eu falei, não, eu estou. Na verdade, o pastor lá, eu estou. Mas eu estou aqui conversando com você abertamente, qualquer problema, não tem... Não, eu falei, a gente pode conversar, não tem problema não. Mas para eu conversar com alguém, tem que marcar a hora. Eu falei, a gente marca a hora quando é um caso mais... que a pessoa precisa de tempo, mas no meio da rua a gente conversa também. Sabe, para nós recebermos algo de Deus, de alguém, nós precisamos muitas vezes descer para o nível que aquela pessoa está. Epáfras, eu agora vou ler com você outra vez o texto, que ele vai fazer mais sentido. Epáfras, ele se tornou um dos homens mais proeminentes naquela época da igreja apostólica, da igreja missionária de Paulo. Por causa de quê? Por causa do tempo que ele se dedicava ouvindo o que Paulo tinha a dizer. Então, sendo assim, nós vamos ler outra vez Colossenses capítulo 1, versículo 3, agora com mais propriedade, com mais razão. Ele diz o seguinte, olha: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou, da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Olha as qualidades deles: nosso amado conservo, leal ministro de Cristo Jesus em vosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Epáfras não só foi chamado por Paulo como um servo fiel, alguém idôneo, alguém capacitado, mas também, eu poderia resumir da seguinte maneira: Epáfras foi visto por Paulo como alguém que ia além, que fazia mais do que o que lhe era recomendado, mais do que o que estava aparente. Ele ia e fazia muito mais do que aquilo que estava visível, estava à frente. E quando eu paro para olhar para a vida de Epáfras dessa maneira, presta atenção. Jesus falou que o servo bom não é aquele que faz aquilo que lhe é mandado, é aquele que faz além do que lhe é pedido. O bom funcionário de uma empresa não é aquele que cumpre a sua carga horária de trabalho, mas é aquele que surpreende a sua chefia, surpreende os seus líderes, sempre com ideias, com criatividade, com coisas que sejam adicionais. No Evangelho não é diferente. Nós temos hoje, no momento, assim, eu estava olhando hoje, na postagem de hoje, a Miss de beleza da Ucrânia, a mulher mais bonita lá eleita da Ucrânia, vestiu armas de guerra, pegou armas, roupas de guerra e falou: pode vir, se é para morrer, nós vamos morrer, venham e me matem, porque eu estou aqui para defender o que é meu, não vou sair daqui, não vou correr, não vou fugir, que venha o exército russo para me enfrentar. Sabe, então, quando você pega uma pessoa como essa, você vê, rapaz, então realmente para ela a vida é isso. Mais de 4 milhões de pessoas já saíram da Ucrânia. O pastor está falando que é para ficar. Não vou entrar no mérito da guerra. Estou pegando pessoas que não abandonam. Se é para morrer, eu fico. Se é para sofrer, eu sofro.
Se é para desperdiçar a minha beleza, eu desperdiço. Sabe, nós precisamos encontrar na vida um motivo, uma causa que nos faça morrer por ela. A gente precisa ter isso muito claro, porque se não tiver, morrer você vai. Morrer nós vamos. Mas às vezes pode ser sem causa. Então, pensando nesse aspecto de alguém que vai além, que se entrega além, que faz além, existem com certeza certas e muitas áreas da nossa vida que nós precisamos mostrar quem de fato nós somos, o porquê que Deus nos chamou e o que Ele nos comissionou. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida, muito claro. A primeira coisa que eu vejo que é importante, que fez Epáfras, o nome Epáfras significa gracioso. Então a primeira coisa que eu vejo que Epáfras foi além, Colossenses 1:4, Colossenses 1:4, agora já tem na tela. Não é essa versão que eu uso, tá certo? Joga no King James, por favor. Colossenses 1:4, o que fala de Paulo indo além? De Epáfras indo além. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Quem ensinou aquele povo sobre a fé em Cristo Jesus? Foi o grande apóstolo Paulo? Não. Foi Tiago, irmão de Jesus? Não. Foi quem? Foi Epáfras. Então, a primeira coisa que eu entendo que a gente precisa fazer com indo além, fazer mais, é fortificar as pessoas na fé em Jesus Cristo. Se você quer um motivo para viver e um motivo para morrer, use isso como exemplo. Fortificar as pessoas na fé em Jesus. Paulo falou: eu tenho me alegrado desde quando eu ouvi falar da vossa fé em Cristo Jesus. Por que isso é necessário nós irmos além nesse aspecto? Por quê, pastor? Nós estamos vivendo num momento de incredulidade muito grande. De um lado você tem incredulidade, do outro lado você tem um sincretismo religioso. E no meio ficam as pessoas perdidas. Exemplo, a Europa afundou na fé. E vários outros lugares onde a igreja foi forte um dia, afundou na fé. Por quê? Porque não tinham mais pessoas que ensinassem sobre a fé em Jesus. Epáfras não só ouviu falar de Jesus, mas ele passou então a ter como meta de vida ensinar as pessoas acerca da fé em Jesus. Isso é... Oi, som. Troca para mim essa bateria aqui, por favor. Quem está no som aqui? Só uma pessoa. Só uma pessoa. Troca essa bateria para mim, por favor, aqui, ó. Ei, troca essa bateria para mim, por favor. Ela está falhando, troca para mim, por favor. Isso. Glória a Deus. Libera esse microfone, por favor, para mim. Oi, som. Oi, som. Oi, oi, oi.
Oi, 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 oi. Oi, som. Esse está liberado? Esse está liberado, ok? Não mexa, senão eu vou cortar teu pescoço. Não mexa. Larga essa mesa. Não mexa mais não. Ei, Gustavo. Mexa mais não. Mexa mais não. Amém. Só comigo. Vamos lá, não tem problema não. Por que nós precisamos, assim como Epáfras, ir além? Baixa só um pouquinho isso. Por que nós precisamos ir além, tá certo? Por quê? Nós temos hoje no mundo uma incredulidade muito grande. Em todos os pontos você vê pessoas totalmente incrédulas. Quando elas não são incrédulas, elas seguem religiões falsas. Misticismo, um sincretismo que junta várias religiões e um misticismo muito grande. Você vê o crescimento de seitas, de heresias e tudo mais. Então, Epáfras naquela época não era diferente. Epáfras colocou no coração dele ensinar as pessoas a fé em Jesus. O mundo está cheio de ativistas de meio ambiente, ativistas de causas heteroafetivas, ativistas. Nós, igreja, o mundo não precisa de mais ativistas. O mundo precisa de profetas, de homens e mulheres compromissados com a causa do Senhor. Ensinar sobre fé é trazer esperança ao coração da pessoa que está aflita, ferida. Ontem, quando eu estava indo lá para o evento, alguém me ligou desesperada, uma pessoa, e eu não podia atender, que eu estava no trânsito. Quando cheguei lá, liguei: não, pastor, é que eu estou querendo tirar a minha vida, eu não aguento mais. Quantos anos você tem? Eu estava falando sem ver a pessoa, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos. 21 anos, já cansou de viver? Sabe, mas na verdade, o que eu percebo em pessoas assim é que elas perderam a conexão com a vida porque elas não têm mais fé em nada. Tornaram totalmente céticas, tá certo? Então, ensinar sobre fé, e cabe a nós, igreja, que fazemos isso, é trazer alento a um coração ferido, é abrir as portas do entendimento para aqueles que clamam a Deus, mas não são conseguidos ser ouvidos porque clamam da maneira errada, clamam pelo método e pela forma errada, e eles precisam então que alguém os guie. E você vê isso claramente quando Filipe encontrou com aquele homem lá de Candace. Ele falou: mas como é que eu creio? Como é que eu vou saber se não tem quem me ensine? E Filipe, aquele evangelista, passou então a andar do lado da carruagem, ensinou para o homem sobre Jesus. E o homem que era ministro das finanças lá da Etiópia hoje, ele então parou, falou: o que impede de eu ser batizado? Depois Deus pegou o Filipe e transportou para outro lugar. Sabe, quem vive e ensina sobre fé, acima de tudo, influencia as pessoas sobre a forma correta de elas mudarem de ânimo. Não é dar uma esperança falida, mas é conectar elas à esperança verdadeira, à transformação de ânimo, perspectivas, tendo por certos que a fé é um dos poucos elementos com que nós podemos nos apegar. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos Coríntios, ele dizia exatamente o seguinte: sendo assim, pois, 1 Coríntios 13, permanecem em 3 elementos: a fé, a esperança
e o amor. Então, ensinar sobre fé, aquilo que Epáfras fez, indo além. Mas você fala, mas pastor, é claro que naquela época que Paulo pregou lá em Éfeso, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas ouviram falar de Jesus, mas Epáfras e Onésimo foram os únicos que se autodeterminaram a voltar para suas casas e ensinarem sobre fé para aquelas pessoas. Aquela cidadela desconhecida, aquele lugar desconhecido que nós mesmos não saberíamos nem que tinha existido na história, se tornou conhecida e famosa porque alguém, um homem de Deus, se levantou para ensinar sobre fé para aquelas pessoas. Existem muitos tipos de fé e vozes que ecoam no mundo, e nós precisamos então fazer com que as pessoas andem na fé correta. E essa fé correta que elas vão seguir, essa fé correta há de virar de como elas vão nos ver seguindo, ensinando pelo nosso exemplo. Mateus 17:19 diz o seguinte: Então os discípulos chegaram a Jesus e em particular lhes perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus pegou homens desesperançados e sem fé, e quando Jesus chamou Pedro, preste atenção, quando Jesus chamou Pedro naquela noite escura, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra de Jesus que foi liberada para ele. Você quer? Então venha. Então Jesus ensinou aquelas pessoas sobre fé, e quando chegou a hora deles expulsarem um demônio de alguém, lutaram e fizeram todo tipo de ação e não expulsaram. E eles perguntaram para Jesus, quando Jesus chegou, falou: sai demônio, o demônio saiu. E eles perguntaram: Jesus, por que que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus poderia ter dito: porque vocês têm pouca relação com Deus, porque a intimidade de vocês está abalada, porque vocês andaram pecando, sei lá. Jesus não fez nada disso. Jesus falou claramente: é porque a fé de vocês é pequena. Então, quando Jesus ensinava sobre fé, ele dizia o seguinte: olha, por mais que a fé de vocês fosse pequena, se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, pequena mesmo, vocês ainda teriam autoridade para determinar que as coisas se transformassem ao redor de vocês, dizendo a um monte. O que é um monte, pastor? Um monte é uma situação que nós não conseguimos transpor com as nossas próprias forças, seja ele em qual área for. Jesus falou: olha, mas se vocês aumentarem um pouco o nível de fé de vocês, vocês dirão aos montes e eles se transportarão de um para outro lugar. E por que não conseguiu expulsar? Por causa da fé que era pequena. Então Jesus ensinava aqueles homens sobre fé. A fé é algo tão sublime que o Senhor fez questão de evidenciar para nós que ela é um elemento contido no coração de cada homem e mulher de Deus que quer fazer alguma coisa para agradá-lo. Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Quando nós agimos com fé, quando nós agimos com determinação, quando nós colocamos Deus à frente de toda situação que nós enfrentarmos, a fé, ela vem como um instrumento, uma chave dentro de nós, que nos dá a certeza de que nós alcançaremos aquilo que nós estamos esperando. E ela é também a prova do que nós não podemos ver. Porquanto, preste atenção, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam testemunho. Por que que as pessoas receberam testemunho daqueles que fizeram? Por quê? Por causa da fé. Pela fé nós compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus,
e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir do que não se vê. Então, aquilo que não existia veio a existir, porque pessoas de fé se levantaram para mudar uma situação, para mudar contextos. Só que nós aprendemos sobre fé vendo alguém, nós aprendemos sobre amor vendo alguém amar. Nós aprendemos sobre esperança sendo motivados em alguma situação. Mas nós aprendemos sobre fé, e é uma lição prática, apenas convivendo com quem tem fé. Eu vejo alguém com fé, eu soube que alguém precisa. Vem cá, meu filho. A fé. Um de vocês dois, vem cá, você que é mais grandão, vem cá. E você que usou de muita fé, olha só, muito legal o testemunho dele. Vem cá, eu vou contar porque você me contou. Terminou o ensino médio agora, não foi? Ano passado. Probabilidade de entrar na faculdade. Eu vou ser bonzinho com ele, perto de zero. Era muito pouco. Pastor, eu quero fazer arquitetura. Glória a Deus. Quando você tirou no Enem? Vamos lá. Pior ainda, nem fez. Então, o que você faz? Pergunta. A fé, ela como ela... Tem alguém da biologia? Tem, da biologia. Processo de osmose. A fé, ela funciona muitas vezes dessa maneira. Quando você convive com alguém que tem fé, as coisas funcionam para você, e você aprende a ter fé convivendo com quem tem fé. Jesus ensinava sobre fé para as pessoas convivendo com elas. Epáfras ensinava aquela igreja sobre fé convivendo com eles. Falei, vai para a faculdade, vai lá. Chegue lá e bata na porta de quem resolve. Ele foi, seguiu o que foi determinado, chegou lá, bateu na porta e já fez uma semana de aula. Diga, dê uma salva de palmas, dê de verdade. Então, só que na hora que ele foi entrar na sala, o que ele fez? Ele se ungiu, se preparou, entrou. O homem deu para ele e falou: tá bom, você vai estudar de graça. Sabe? Mas a gente aprende sobre fé, entendeu, filho? Antes dele assumir a vaga na faculdade, por mais de uma vez, por várias vezes, fomos só nós dois lá para a obra do Mondubim, e trabalhando no sol quente, trabalhando lá, nós dois perguntavam: pastor, como que funciona isso? Eu dizia: funciona dessa maneira. Pastor, como que funciona a questão tal? Funciona assim. Pastor, como que funciona? Quando a gente tava, depois vocês vão ver os acessos que foram feitos lá, quando estava cavando os acessos. Pastor, eu falei: um dia você vai ver esse acesso pronto. Hoje a gente está vendo só buraco no chão aqui, cavando no sol quente. Um dia você vai ver. Sabe, mas estava sendo transferido uma unção de fé sobre ele antes de bater na porta da faculdade. A gente aprende, obrigado, e a gente precisa ensinar as pessoas sobre fé. Você entende como é algo que precisa ser ensinado? Olha, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E daí vem uma relação de pessoas que receberam bom testemunho pela fé, Hebreus capítulo 11, mas no final de Hebreus 11, ó, é aí que está aquilo que é maravilhoso. No final de Hebreus 11, o escritor fala que eles alcançaram pela fé muitas coisas, mas sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Nós somos a essência de tudo aquilo que eles buscavam em Deus. A igreja, o povo de Deus, é a essência, tá certo? E daí que no capítulo 12, o escritor continua dizendo, a continuidade do capítulo 11, fala: olha, portanto
enquanto nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixamos para trás todo o embaraço e o pecado que tão fortemente nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, largou tudo. Sabe, nós aprendemos sobre isso convivendo com quem tem. A fé, ao mesmo tempo que é algo tão poderoso, ao mesmo tempo que é algo tão forte, ao mesmo tempo é fraco. Muito fraca. Porque a fé, ela carece de mestres, de pessoas como Epáfras, para chegar, para sentar na mesa, para ensinar a família. Era uma igreja que funcionava na casa de Filemon. O filho de Filemon era o pastor, para chegar, para ensinar as pessoas sobre fé. Então a fé, ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela é fraca, porque ela precisa ter um meio de transporte, precisa ter alguém que leve. E se nós não ensinarmos, se nós não formos além do que nos está proposto, se nós nos acostumarmos com o que nos está proposto, se nós acolhermos o que nós tivermos e ficarmos apenas quietos no nosso lugar, recebendo, nós já teremos feito alguma coisa, mas não seremos mencionados como Epáfras, aquele que vai além. Elias, por exemplo, era um homem de muita fé, e você sabe como que ele transferiu aquela fé dele para Eliseu, a partir do momento que Eliseu passou a andar com ele. É convivência. Segunda coisa, além sim, que eu entendo que era importante na vida de Epáfras e que nós podemos aprender também. Colossenses 1,4, preste atenção, Colossenses 1,4. Lá na segunda parte, que diz o seguinte, e do amor, ou seja, ouvimos do amor que tendes para todos os santos, versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Ou seja, além de ensinar sobre fé, a gente precisa ir além nesse aspecto. Além de ensinar sobre fé, nós precisamos ensinar as pessoas sobre o amor que nós devemos ter aos homens de Deus. Paulo falou o seguinte: olha, eu ouvi falar da vossa fé e do amor que vocês têm para todos os santos. Todos os santos, quem é? Quem está lá na glória, a gente não sabe nem o nome. Não. Quem eram os santos que Paulo mencionava ali naquela carta? Os apóstolos, os que serviam na igreja, Epáfras, o pastor da igreja, os líderes daquela igreja, eram santos. Paulo diz o seguinte: olha, eu ouvi falar da fé de vocês, que é importante, mas tão importante quanto a fé era o amor e a dedicação, era ensinar as pessoas sobre como honrar os homens de Deus. Elias, ele viveu num período de muita angústia lá em Israel. E teve uma época que Elias parou e falou: Deus, eu não aguento mais. Só restou eu nesse lugar. Deus falou: engano seu. Eu ainda deixei em Israel 7.000 homens que não se dobraram perante Baal. Sabe, muitas vezes a gente pensa: não existem mais homens e mulheres de Deus porque todos se corromperam. Engano seu. Engano seu. Tem muitos homens e mulheres de Deus que são verdadeiros servos dele, que não usam Deus, mas que são usados por ele. Existem muitos homens e mulheres de Deus que são autênticos naquilo que eles fazem para Deus, que são dispostos a morrer por aquilo que creem. Sabe, muitas vezes nós nos colocamos como Elias: aquele não presta, aquele é ladrão, aquele é isso, aquele é aquilo. Só que cada vez que você fala, traz para dentro da sua casa uma interpretação errônea sobre um homem de Deus, na mesa daquela refeição, o filho está ouvindo, o incrédulo está ouvindo, alguém está ouvindo.
E ao invés de ensiná-las sobre como honrar os homens de Deus, você está ensinando exatamente o contrário, como difamar homens e mulheres de Deus. Uma das armas que o Satanás mais usa para frustrar os planos de um homem de Deus. Nós estudamos isso na escola de líderes. Ou pelo menos devemos estudar. É quando começa a difamar o líder. Difamar o líder de todas as maneiras. Aquilo vai trazendo um entristecimento ao ponto do líder largar o ministério, largar o chamado. Mas não é isso que Epáfras fazia. Não é isso que fazia. Romanos capítulo 11, versículo 4 diz o seguinte: entretanto lhes declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Assim pois em nossos dias há igualmente. Romanos 11:5. Assim pois em nossos dias há igualmente o remanescente, separado para a eleição da graça, porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras, como fosse a graça, deixaria de ser graça. Ou seja, Deus deixou entre nós remanescentes. Tizinha até canta, né, Tizinha? Remanescentes. Ainda tem homens e mulheres de Deus fiéis na terra. Muitos homens. Existem muitos homens que são homens e mulheres, são guardados pelo Senhor. Então é um erro enorme atacar tais homens, denegrindo suas imagens, unir-se ao inimigo que quer derrotar as suas vidas e seus ministérios. Pastor, tem falha? Claro que tem. Tem hora que eu fico bravo com o pessoal do som, mas já passou. Pastor, tem falhas? Tem. Líderes têm. Só que quanto mais nós acentuamos a falha de alguém, mais aquela pessoa cresce para nós em suas falhas. Você entende? Quanto mais nós acentuamos as falhas de alguém, mais aquela pessoa cresce ou decresce para nós nas falhas que ele tem. Quando nós falamos mal de um homem de Deus, nós estamos traindo para a nossa mesa todo tipo de maldição. 2 Reis 2:23, preste atenção. É um texto bem simples, mas bem conhecido. Quando depois que Eliseu recebeu a unção de Elias, aí fala o seguinte: de lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, os rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando: volta, careca! Suma daqui, careca! Então ele se virou para trás, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Mas, sabe quando nós denegrimos a história, a imagem de homens de Deus? Eram meninos. Era verdade que Eliseu era careca? Sim. É verdade que ele era? Sim. Só que a forma e a maneira como falaram era para denegrir a imagem de um grande profeta que Deus estava levantando. Quando nós falamos mal de um homem de Deus, não estamos falando dele ou dela. Por quê? Porque ele ou ela não trabalha para você, trabalha para Deus. Se ele ou ela erram, vão se acertar com o chefe delas e não com você. Eliseu falou: olha, não façam isso. Eliseu os amaldiçoou em nome do capeta. Foi isso? Não. Eliseu os amaldiçoou em nome de Deus, em nome de Yahvé. Veio uma ursa e comeu 42 deles. Quando nós denegrimos a imagem. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no momento em que o que mais se vê são pessoas denegrindo imagens de homem de Deus. Pastor, mas ele é um pilantra. A Bíblia diz que para quem muito é dado, muito é cobrado. Não queira nem estar no lugar dele. Lá em Israel, eu vou citar aqui, que a tizinha teve lá também. Na casa de Obed-Edom. Obed-Edom foi o local onde ficou a arca. Na casa de Obed-Edom hoje, lá na casa de Obed-Edom, durante muito tempo era um sítio de lixo, de motouro, de lixo mesmo. Depois chegou uns suecos lá, se não me engano, uns finlandeses compraram aquele lugar e fizeram um museu lá naquele lugar, na casa de Obed-Edom. E lá na casa de Obed-Edom tem um local que é que mostra
aonde eles moíam ali as azeitonas para tirar os azeites, as olivas para tirar os azeites. E tem um animal carregando ali no seu pescoço, atrelado a ele, uma canga no pescoço atrelada a um eixo central. E entre o animal e o eixo central ali tem uma roda de moinho. Uma roda de ferro muito grossa e pesada. Aquela roda deve pesar tranquilamente umas 4 ou 5 toneladas, tranquilamente. É muito pesada mesmo. Muito pesada. E aqueles animais que se portam ali vão rodando ao redor daquele eixo central e vão jogando as azeitonas lá dentro. E à medida que a roda vai passando no lagar, ela vai amassando as azeitonas, o azeite cai nas pedras e cai lá nas vasilhas já separadas. Jesus falou, olha só, Jesus falou que para um homem, para uma mulher, para uma pessoa dele, que traz escândalo ao reino dele, é melhor que essa pessoa amarre uma pedra dessa de moinho e se lance ao fundo do mar, do que, ou seja, o castigo, a dureza de Deus sobre ele ainda vai ser pior do que alguém se amarrar numa pedra dessa. Então não fale mal, peça misericórdia, peça misericórdia. Se eu vou ser mais claro ainda, talvez como você não conseguisse entender. Se o homem de Deus ou a mulher de Deus caiu em adultério, e você se levanta contra aquele homem, contra aquela mulher de Deus por causa do adultério dela, Deus vai julgá-lo, mas aquela atitude adúltera vai para dentro da sua casa. Se aquele homem era ladrão, era errado, roubava, se você se levanta para denegrir um homem de Deus nessas condições, aquele espírito de roubo vem para dentro da sua casa, para dentro da sua família, dentro da sua empresa. Peça misericórdia, peça misericórdia. Um lar em que homens de Deus são desonrados, um espírito de miséria se apodera, cercando toda a família. E o que nós mais lutamos são pessoas jovens que tiveram pais cristãos, que se revoltaram, depois o espírito de miséria entrou dentro de casa, e para separar, para quebrar aquele laço de morte, é luta que tem. Por quê? Porque os pais cometeram erros. Palavras como honra, respeito, admiração, cuidado e carinho com o homem de Deus, quando praticados, são ouvidas em casa, elas reverberam na vida dos filhos, causando-lhe sucesso natural. A minha sogra, uma mulher muito simples e inteligente, não estudou praticamente nada, mal sabe escrever o nome, mas a minha sogra, quando lá na fazenda dela, lá não tem um pastor. Então, quando o pastor passava para ir para algum local mais distante, ela dela mesma falou: pastor, encosta aqui em casa, pastor, almoce. Então o senhor e quem? Se chegava ele, mais 3 ou 4 obreiros que acompanhavam naquela viagem, ela mandava preparar uma galinha, um animal, fazia um almoço rapidinho e comia. Pastor, o senhor volta quando? Gente, por Deus do céu, a minha sogra esperava o dia que ele voltava, preparava outra refeição para recebê-los, e eles não tinham vindo para estar na casa dela. Preparava a refeição para recebê-los, ajuntava o dízimo dela, chegava lá e entregava na mão daqueles pastores que cuidavam dela. Resultado, hoje o filho dela é bispo, a filha dela é apóstola, e a filha dela, que é minha esposa, é pastora. Você entende? Quando você honra um homem de Deus cuidando dele, Deus visita a sua casa com prosperidade e alcança os seus filhos lá na frente. Mas quando você se levanta, isso precisa ser ensinado. Nós às vezes aprendemos de maneira natural a desonrar os homens e mulheres de Deus que pagam um preço alto pelo que eles fazem. Palavras como honra, respeito, precisam ser cada vez mais natural na nossa vida. Salmo 105, versículo 12. Preste atenção. Quando ainda eram poucos em números, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro reino. Versículo 14. Isso. Não deixou ninguém oprimi-los. Ou seja, eu vou voltar, volte lá para mim. Isso é o salmista falando da bondade de Deus.
quando eram ainda poucos em números, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo. Não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Quando você quiser saber se alguém vai dar certo na vida, sabe, nós vivemos ou morremos pelo que nós falamos. O que nós fazemos é uma mera consequência daquilo que nós pensamos. Quando nós apenas pensamos, nós somos escravos do nosso pensamento, mas quando nós falamos, nós somos escravos daqueles que nos ouvem. Então, quando você quer saber se alguém vai se dar bem na vida, independentemente do canudo, do como que ele tenha, da formação que ele tenha, observe como ele trata as outras pessoas. Observe como ele se relaciona com o superior dele. Observe. Daí você já começa a definir várias coisas da vida dele. Observe. Como é que ele trata o chefe da empresa que ele trabalha? Aquele é um miserável, aquele é um ladrão, só me oprime, me persegue. Oh, beleza. Ele é amigo do chefe? Aquele não vale nada. Amizade não é partilhar das mesmas loucuras, das mesmas insanidades que o chefe tinha. Eu trabalhei em empresa cujos chefes eram corruptos, mas eu não era inimigo deles. Eu nunca fui para uma reunião. Se alguém perguntasse para mim, vai lá e pergunte para ele que ele vai lhe contar. Pergunte para ele. Sabe, a gente vai definindo porque nós aprendemos a falar mal de homens de Deus, trazemos isso para dentro da nossa casa. E o Senhor dizia claramente aqui, ó, não, quando o povo andava pelo deserto, Deus ia cuidando deles, provendo pouco, ali eram poucos. E teve um irmão da família de Esaú, os edomitas. Olha só, os edomitas se levantaram, Israel precisava passar no lugar. Israel mandou uma embaixada para o reino de Edom, dizendo o seguinte: não me permita passar aqui nesse lugar. Eu vou fazer o seguinte: se eu consumir alguma água, eu pago. Se eu consumir algum alimento, eu pago. Eu só quero que você me permita passar. Os edomitas vieram em guerra contra Israel, não os deixaram passar. Um belo dia Deus levantou um profeta e falou que Edom seja eliminado por completo da face da terra. E às vezes nós nos colocamos dessa maneira, denegrindo homens que Deus levantou, e Deus, você não sabe qual é a relação dele com Deus. Jesus falou para os seus discípulos, preste atenção: o que dizem os homens a meu respeito? Um diz que o senhor é profeta, outro diz que... E você, o que você diz? E Pedro falou: tu és o Cristo, Filho de Deus. Veja só, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou diante de Deus. Eu não sei quem você é diante de Deus. Eu não sei. Nós não nos conhecemos. Se nós não nos conhecemos, por que havemos de nos denegrir uns aos outros? Tiago 5,7 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, por conta a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurado todos quantos demonstram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar da paciência, a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que a solução final o Senhor lhes providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Por que nós vamos ficar falando mal dos homens de Deus? Hebreus 13:7 ainda é mais claro, 13:17 ainda é mais claro.
Sede, pois, obedientes aos vossos líderes espirituais, submissos às autoridades que exercem. Tem dois pontos importantíssimos aqui que precisam ser esclarecidos. É chato para mim como pastor estar falando isso, mas era o que Epáfras fazia, ele ensinava sobre essas coisas. Eu tenho meu líder, eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho meu líder, o meu apóstolo, e eu sou submisso a ele. Mas existem dois termos correlatos, que é obediência e submissão, são palavras distintas. Obediência é quando nós seguimos uma ordem aleatória. Submissão é quando eu determino que a minha missão está inferior à dele. Apóstolo, aonde o Senhor quer que nós lancemos as nossas redes, façam assim, eu vou seguir uma missão dele. Nós estamos indo agora nessa submissão. Semana que vem, essa semana que agora nós viajamos para Palmas, na outra semana vamos para Natal. E vamos passar também numa cidadezinha para cá de Mossoró, que tem 2 igrejas nossas. Uma Natal, a gente vai ver como é que está o trabalho. Por quê? Porque eles pediram. Então, a minha missão está inferior à missão do meu apóstolo. Mas eu tenho meu pastor, tudo bem. Eu obedeço aquilo que o meu pastor fala. Obediência esporádica, excelente. Mas além da obediência esporádica, o que o apóstolo Paulo fala? Olha, o que o escritor aos Hebreus fala? E submissos à autoridade que eles exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas a Deus, devem prestar conta de seus atos, para que ministre. Mas por que eu devo fazer isso? Para que ele ministre com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não será proveitoso para vós. Mas se eu não obedeço, se eu não sigo, se eu não me submeto, se eu não quero, tudo bem. A palavra será ministrada, Deus vai cumprir aquilo que ele determinou por causa dos homens dele, mas não será proveitoso para quem está recebendo. Vai entrar no ouvido e sair no outro. Então, isso está muito claro. Então, além de nós ensinarmos sobre fé, e a gente precisa ter isso muito claro, Epáfras fazia isso, ele ia além. Nós precisamos ensinar sobre como honrar homens e mulheres de Deus. Terceiro, para nós orarmos, nós precisamos, versículo 5, Colossenses 1:5. Colossenses 1:5. Presta atenção. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual recebeste a palavra da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus na verdade. Muitas pessoas entendem que igreja, que célula, que discípulos é um negócio que... Alguém chegou um dia para mim, várias pessoas, pastor, é melhor lidar com gado, com porcos, com animais menos racionais do que com gente, porque a gente dá trabalho. Eu falei, ô infeliz, é melhor lidar com gente do que com porco. Porco fede, cachorro morde, vaca espineta na gente, né? E você repreende e volta a fazer de novo. Gente, não, você ajuda, você vê a transformação, você vê a mudança. Essa semana, para a glória do Senhor, esses dias agora, para a glória do Senhor, foram uns 5 jovens que entraram na faculdade aqui da igreja. Amanhã vai começar mais outro. Todas as pessoas que nós acompanhamos, ajudamos e chegamos juntos. Sim, você vê as pessoas crescendo, se transformando, melhorando. Você vê o evangelho chegando com graça na vida das pessoas, trazendo transformação e cura. Então, é melhor mexer com gente, porque
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É melhor mexer com gente, porque Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É melhor mexer com gente, porque as pessoas te ferem, mas elas também te curam. Verdade. E nós precisamos, nesse aspecto, viver como Epáfras, viver o evangelho que se espalha em todo o mundo, crescer, avançar, multiplicar. Quando o inimigo quis minar o crescimento daquela igreja, Epáfras buscou uma solução imediata. Quando Epáfras percebeu que o gnosticismo estava entrando no meio da igreja e queria minar o crescimento dela, Epáfras correu lá no apóstolo Paulo e falou: eu preciso de instrução. Eu preciso ver um problema que está acontecendo lá na igreja. Eu preciso. Porque as pessoas que amam o reino de Deus, eles querem ver a igreja crescer. E nós já tivemos aqui na igreja, eu posso falar isso com muita propriedade, pessoas que estavam na igreja, estavam participando da ceia conosco, estavam celebrando conosco, estavam vivendo conosco, estavam sim, comendo a nossa mesa, vivendo uma vida de comunhão conosco. Mas elas estavam infiltradas no meio da igreja. Se ia fazer qualquer evento na igreja, elas oravam para que desse errado. Se ia levar o evento dos jovens lá no ônibus, ela orava para que o ônibus quebrasse, para que não existisse o evento. E eu demorei, no meu afã, eu sou muito menos malicioso do que a pastora. A pastora é uma cobra no sentido de pegar essas coisas no ar. Eu não, eu sou uma pomba. Para mim todo mundo é bom, não tem maldade não. Pastor, meu filho, você precisa ver essa situação. Não, mas você está vendo coisa demais, não tem problema não. Irmãos, até que o Espírito Santo foi trazendo a revelação, o que eu fiz? Falei: meu Deus, agora o Senhor me ajude. Eu fui orar. Meu Deus, tira. Sabe, o pior inimigo é aquele que se infiltra dentro. Eu tenho um vizinho que ele me mencionou esses dias que roubaram dele uns 300 mil reais. Como? Alguém chegou lá na casa dele, assaltou e levou? Não. Colocou alguém para trabalhar dentro de casa e a pessoa foi tirando aos poucos as joias, foi roubando. Quando ela acordou, que foi procurar, não tinha mais nada e não tinha como provar nada, uns 300 mil reais em joias. O pior inimigo que você pode ter não é o inimigo que está lá fora, é o inimigo que está dentro. É aqueles que são infiltrados, travestidos de crentes, mas não são verdadeiros crentes, são verdadeiros demônios, que buscam dividir o corpo, minar o crescimento, abandonar, fazer com que as pessoas abandonem a fé. E uma das nossas... Porque aquilo que é dividido não multiplica. Aquilo que não multiplica, aquilo que tem duas visões, aquilo que tem duas cabeças é um monstro. Pessoas chegam colocando visões diferentes, posições diferentes, postura diferente. Mas é um monstro. Tem que cortar uma das cabeças. Sabe, se cada um de nós trabalhar com afinco, vamos ficar em pé, vamos. Se cada um de nós trabalhar com afinco, com dedicação, se cada um de nós se empenhar no reino de Deus, se cada um de nós se empenhar, muitas pessoas serão salvas e muitas pessoas serão alcançadas pelo amor de Deus. Se cada um de nós se empenhar nesse reino, ombreados, de mãos dadas, muitos de nós vamos ver as coisas crescerem e se multiplicarem. O evangelho que Epáfras pregava não era um evangelho. Eu fui esses dias numa igreja aqui em Fortaleza. Presta atenção. Comemoração dos 25 anos de existência da igreja. Uma foto com umas 10 pessoas. E aquele pastor foi relutante em me receber. Eu marquei com ele algumas vezes para conversar com ele, ele não me recebia. Sempre tinha alguma coisa, ele estava muito ocupado.
E na foto de 25 anos da igreja, tinha umas 10 pessoas na foto. Tem pessoas que são exatamente dessa maneira. Elas querem que o negócio não cresça. Sabe, vai dar mais trabalho? Querem que não cresça. Querem que não multiplique. Querem que não avance. Querem que fiquem as mesmas coisas. Mas o evangelho que Epáfras ministrava naquela igreja, aquele homem desconhecido, de uma cidade desconhecida, de um local desconhecido, o evangelho que ele ministrava, o apóstolo Paulo testificou: este é o mesmo evangelho que tem sido pregado em vocês e que tem crescido e se expandido em todos os lugares da terra, chegando até nós aqui no Brasil, anos depois. É um evangelho de graça que se expande, que cresce. Sabe, unidos, nós conquistaremos o mundo, é verdade. Conquistaremos muitas pessoas para Jesus. Mas desunidos, nós não subsistiremos nem mesmo aos nossos maus intentos. Jesus foi muito claro, muito claro. Um reino dividido contra si mesmo não prospera. Jesus, quando disse isso, ele estava falando sobre libertação. Ele dizia: olha, se eu expulso um demônio por um outro demônio, na verdade o reino estará dividido. Era sobre libertação. E Jesus falou: olha, quando você vai dominar um rei numa situação, a primeira coisa que você faz, você chega lá e manieta o inimigo para que você possa entrar. Então, nós como igreja, unidos, nós conquistamos qualquer coisa. Desunidos, nós não vencemos nem mesmo os maus que nós carregamos dentro de nós. Isso é muito sério. Algumas razões porque nós precisamos pregar o evangelho. Primeira delas, porque as pessoas precisam se arrepender. Arrependimento é quando eu vou numa direção, sou confrontado com o meu erro, e ali eu tomo uma decisão de mudança. Ou eu continuo e persisto nos meus erros, ou eu mudo e faço uma metanoia, uma conversão, viro para o outro lado. Nós precisamos pregar e precisamos querer o crescimento da igreja. Primeiro, porque as pessoas precisam se arrepender. Quando Jesus veio à terra, a pessoa que o precedeu era João, que batizava. Ele dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Segunda questão, porque nós precisamos pregar o evangelho, um evangelho de multiplicação, por causa do temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Vira para a pessoa, diz: olha, pode virar para ela, diga: olha, você quer ser sábia, você quer ser inteligente, então eu vou te dar 2 conselhos. Tema o Senhor, e conheça o Senhor. Veja que quando nós tememos o Senhor, nós alcançamos as portas da sabedoria se abrem. E quando nós conhecemos aquilo que é divino, as portas do conhecimento se abrem. Você consegue juntar no mesmo elemento, no mesmo sistema, 2 palavras bem complicadas de estarem juntas, que é conhecimento e sabedoria. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem sabedoria, mas não tem conhecimento. Às vezes tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Só que quando você junta aquilo ali, no mesmo aspecto, é quando teme o Senhor, é quando tem um temor do Senhor. Versículo 11: porquanto por meio intermédio os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Versículo 12: se fores sábios, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Terceiro
terceiro item, porque nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus, por causa da obediência. Mateus 11, 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e ocultos, e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho ninguém conhece o Pai a não ser o seu Filho, e aquele que é o Filho o deseja revelar. Vinde a mim, todos estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos aliviarei, vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou manso e amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Então, pregar o Evangelho de Jesus para multiplicar, porque as pessoas estão cansadas do que o mundo tem para elas. Elas precisam experimentar a beleza do Senhor sobre a vida delas. Essa mocinha mesmo que me ligou ontem, tinha tentado suicídio com remédios, tinha tentado suicídio com uma arma branca. Ela era mãe, já tinha 11 meses. Vida completa de sofrimento. Vida completa sem sentido. Eu falei para ela claramente: você consegue me esperar até hoje, que é domingo? Minha esposa está lá para falar com ela. Consigo, pastor, eu consigo. Você promete para mim? Que vai? Prometo. E na segunda-feira a gente se encontra. As pessoas estão cansadas do que o mundo tem para elas. Sabe? Nós vamos começar agora um trabalho, só que esse trabalho é pago, mas não é propaganda não, é só porque é uma necessidade. O que eu percebo claramente? As pessoas, os jovens, sofrem tanta pressão por estudar, que eles acabam aprendendo muito, muito mesmo. Só que na hora de fazer um vestibular, na hora de fazer uma prova, na hora de fazer um teste, eles esquecem aquilo que eles estudaram e que sabem. Vem uma pressão psicológica na cabeça deles, ali eles ficam quase, dá um branco e eles não sabem como que não responderam aquilo que era correto. Vamos começar um trabalho com os jovens de alto desempenho que querem grandes faculdades, que querem cursos mais concorridos. Vamos começar um trabalho com eles, um trabalho na área de psicologia mesmo, para ensiná-los a lembrar daquilo que eles estudaram, para trazer paz, para trazer... Sabe, o mundo está repleto de pessoas que estão não dando mais conta do que lhe é demandado. Repleto, mães que não sabem mais como lidar com os filhos, filhos que não suportam mais a relação pais e filhos, pastores que não suportam mais a igreja que não suporta mais pastores. O mundo está assim, evidência mais clara disso, é uma guerra que começou porque alguém não quer que alguém entre numa organização, vou mandar explodir, acabou. O mundo está à beira de um colapso enorme. E por incrível que pareça, parece que você, embora você não acredite, você tem a chave para a solução desses problemas. Você tem a chave para mudar a chave, assim, o rumo da vida de muitas pessoas. Você tem. Epáfras sabia que tinha essa chave, e por saber que tinha essa chave, foi que ele ensinou às pessoas as verdades das quais eu vos tenho falado. Foi lá e mudou aquela situação completamente. Em quarto lugar, porque nós precisamos anunciar o Evangelho, porque o tempo está próximo, está acabando, preste atenção, eu sou profeta de Deus, eu vou falar para vocês é profético.
o sinal que inicia a 70ª semana de Daniel é o arrebatamento da igreja. E o que evidencia que está próximo ao arrebatamento da igreja? Quando o mundo entrar num colapso tão grande que a igreja não conseguirá passar por esse momento. A grande tribulação. Eu acredito pela Bíblia que o Senhor vai arrebatar a igreja antes de iniciar a grande tribulação. Hoje, a Rússia já deixou em ativo, já deixou em alerta as forças atômicas dela para disparar para qualquer país que se levante contra ela. Tá? Agora, saiu no jornal. A Alemanha já se mobilizou, que foram inimigos cruéis durante muitos anos. A Alemanha já se mobilizou para, se houver algum levante da Rússia, já atacar primeiro. Sabe, nós estamos à beira de um colapso. Eu vou falar para vocês claramente. Deus está no controle. E antes que venha o tempo em que nós não consigamos suportar, o Senhor vai arrebatar a igreja dele. E quando o Senhor arrebatar a igreja dele, não queira ficar aqui para ver o jornal. Não queira ficar. Não queira ficar. Estava vendo uma cena da guerra lá agora, ontem. Presta atenção, isso é muito sério. Baterias de mísseis que são montados assim. O que eles fazem? Presta atenção. Começa a disparar mísseis, assim, ó. Vários, alguns minutos disparando míssil. Aí para, respira, começa outra bateria. Para, respira, começa outra bateria. Destruindo tudo que tem à frente. E não são armas atômicas. Não são armas nucleares. O tempo está próximo. Você talvez não acredite, mas eu posso dizer outra vez, o tempo está próximo. Epáfras sabia disso. Epáfras cria nisso. Epáfras vivia isso. E por isso que Epáfras anunciava esse evangelho, que se tornava conhecido em todo o mundo e crescia e multiplicava. Ele sabia que não tinha mais tempo para viver envolvido em outras muitas questões que não direcionava para lugar algum. Apocalipse 22:10. Eu vou encerrar com essa leitura. Aliás, já estou encerrando. Apocalipse 22:10. E acrescentou, preste atenção: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Daniel encerrou a profecia dizendo o seguinte: olha, seles o livro dessa lei. Aí em Apocalipse eu falo, abre o livro da lei. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora. E trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. No entanto, vamos ler juntos, é melhor a gente ler junto. No entanto, vamos lá, 1, 2, 3. Sabe, mas o tempo está próximo. A gente precisa anunciar esse evangelho de multiplicação, porque o tempo está próximo. Epáfras, ele não apenas ouviu Paulo falar. Epáfras fez mais. Epáfras fortificou as pessoas na fé em Jesus.
Que você tome por meta hoje agir como Epáfras. Eu vou fortificar as pessoas na fé em Jesus. Aqueles que estão fracos, eu vou fortificá-las. Eu vou investir tempo ensinando a elas o Evangelho de Jesus. Epáfras ensinou as pessoas sobre como amar os homens de Deus. Epáfras chegou, preste atenção, eu preciso encerrar. Epáfras chegou lá em Paulo, em Romas. Epáfras não enfrentou fila, não teve dificuldades, foi recebido porque ele ensinava como honrar os homens de Deus. Ensinava como honrar. Epáfras viveu o evangelho que multiplicava e frutificava e se espalhava em todo o mundo. O evangelho que era poderoso em obras. Epáfras viveu tudo isso, ele foi além, queridos. Eu quero que você entenda. Você não foi chamado para viver apenas o que você tem vivido. Você não foi chamado. O diabo vai fazer de tudo para que você se acostume com a sua vida e viva somente isso. Você não foi chamado para isso. Verdade. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Eu não fui chamado para ser apenas o filho do meu pai. Não fui chamado para isso. Verdade. E eu quero encerrar com vocês, orando com vocês nesse salmo aqui, Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, 12. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Pergunte, de verdade. Como você tem retribuído ao Senhor todos os benefícios que Ele tem feito para você? Pergunte mesmo. Pergunte como você tem retribuído. Pergunte. Espere a resposta. Como você tem retribuído? Pergunte, você tem fortificado as pessoas na fé em Jesus? Pode perguntar. Você tem ensinado sobre elas, você tem ensinado para elas sobre o honrar homens de Deus? Você tem vivido com ela um evangelho que se espalha em todo o mundo? O que você tem feito para retribuir todos os benefícios que o Senhor fez na sua vida? O escritor dizia claramente: como eu posso retribuir tudo de bom que Ele me fez? Como eu posso fazer? Aí ele responde: olha só como é simples. Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Isso é o que? Igreja. Elevarei o cálice da salvação. Sabe? Nós temos a salvação deste mundo, de verdade. Nós temos. O que o salmista fala? Fala: eu vou elevar o cálice da salvação, eu vou dar de beber para quem quiser beber. Não vou reter o cálice nas minhas mãos. Eu vou cumprir os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Bote a mãozinha no seu coração. Pai, eu oro para que nós aprendamos a ir mais, Pai. O tempo está acabando, meu Deus. Não adianta nós chegarmos no céu e dizermos: Pai, eu tinha a pretensão de fazer algo e não fiz. Eu queria tanto ter me envolvido em alguma coisa e não tive tempo de me envolver. Eu queria tanto ter feito e não fiz. Meu Deus, em nome de Jesus, não adianta esse discurso, Pai. O Senhor quer nos retribuir com galardões. O Senhor quer nos considerar como Epáfras, pessoas de uma família esquecida, de um lugar esquecido, de um local esquecido. Mas o Senhor quer tocar o mundo com as nossas mãos. O Senhor quer andar o mundo com os nossos pés. O Senhor quer falar ao mundo com a nossa voz. O Senhor quer se manifestar ao mundo através da nossa presença, meu Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, nós temos sido tão medíocres naquilo que nós temos feito. Temos sido tão ineficazes naquilo que nos empreendemos a fazer, Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor
não colocou um grande apóstolo para estar ao lado de Epáfras. O Senhor não colocou líderes ali para estarem observando o que Epáfras fazia, para tecerem algum relatório. Não, meu Deus. Epáfras ouviu o evangelho, ele creu e ele fez mais do que os outros. Ele foi além, meu Deus. Por isso, meu Pai, é que eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a ir além, Pai. Que nós não sejamos hipócritas nas nossas posições, não sejamos meninos em nossos pensamentos, e não sejamos infantis naquilo que o Senhor tem a nos falar. O Senhor quer que nós façamos mais para que o teu reino cresça nesses dias, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. O apóstolo Paulo falou claramente, que ele era amado conservo e que ele era um ministro fiel de Cristo, trabalhando em favor do povo, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço que essa mesma graça que Epáfras teve, agora com o desenrolar da palavra na nossa mente, nós venhamos nos lançar e ir além, Pai. Nós podemos ir mais longe, nós podemos ir mais alto, nós podemos fazer muito mais, meu Deus. Eu oro para que nós façamos isso, meu Pai, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome eu oro. Eu agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu salve de palmas, Senhor. Deus te abençoe.